Olá, pessoal! Está começando mais um Sono Arretado Podcast, o espaço para quem quer entender o sono de um jeito leve e descomplicado, com informação baseada em evidências científicas e boas conversas. No episódio de hoje, a gente amplia o olhar. O sono não depende somente do cérebro ou da rotina, mas também da forma como respiramos, engolimos e até posicionamos a nossa língua. Pois é, existe uma conexão direta entre sono e fonoaudiologia, e é sobre isso que vamos conversar. Nossa convidada é a fonoaudióloga Luciana Studart, certificada em sono e especialista em motricidade orofacial. O Sono Arretado Podcast é uma iniciativa da neurologista Sandra Martinez e das dentistas especializadas em sono Renata Greenfeld e Sandra Jordão, além de contar na equipe com Manuela Vieira Calado, também dentista e uma de nossas incentivadoras. E é aqui no Mobile Studio, no Recife, que realizamos as gravações dos nossos episódios. Eu sou a jornalista Tatiana Meira e também vou acompanhá-los nessa edição. Temos uma novidade importante. Além de estarmos aqui no canal do YouTube e no Instagram, com o @Sono Arretado Podcast, a gente agora também pode ser encontrado nas 3 principais plataformas de streaming, no Spotify, na Amazon Music e no Apple Podcast. Basta digitar lá Sono Arretado que você encontra os nossos programas. Agora a gente vai apresentar com mais detalhes a nossa convidada de hoje, a doutora Luciana Studart. Em 2022, ela foi a primeira fono a assumir o cargo de diretoria na Associação Brasileira do Sono, a ABS. Graduada em fonoaudiologia pela Unicap e doutora em saúde da criança e do adolescente pela UFPE, Luciana também atuou como fundadora da Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, a ABRAMO. Atualmente, ela é professora do Departamento de Fonoaudiologia da UFPE, onde desenvolve pesquisas na área do sono, que é o nosso campo, a nossa área também. Seja muitíssimo bem-vinda, Luciana. Obrigada, Tatiana. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu queria reforçar o regionalismo desse e a inovação, não é, dessa atividade e que reforça exatamente a qualidade dos profissionais do sono de Pernambuco. Claro que a gente tem aqui uma paulista, né, mas mais pernambucana, já bem pernambucana, mas realmente Pernambuco é muito forte nessa área, não é? Profissionais de peso de várias áreas da saúde. Então, eu acho que essa atividade, esse podcast, tem realmente contribuído para divulgar não somente o sono, de uma maneira geral, mas o que se faz aqui em Pernambuco, não é? Ótimo, a gente fica super contente e já começa logo lhe perguntando, né? O que a fonoaudiologia tem a ver com o sono? Como é essa relação? Muito bem. A fonoaudiologia, ela é uma área muito abrangente, não é? Ela envolve principalmente a comunicação e todos os seus processos relacionados à comunicação, desde a questão da audição, o processamento da linguagem de uma maneira mais ampla, até a emissão, né, com a produção vocal e com tudo isso. Envolve também as questões da alimentação e das funções orofaciais e cervicais. Então, o sono, ele esteve presente desde sempre na clínica fonoaudiológica. Se pegarmos os nossos inventários, os nossos protocolos de anamnese, aquela entrevista que se faz, né, na clínica fonoaudiológica, desde sempre nós perguntávamos como é o sono desse paciente, não é? Essa criança dorme bem? Esse adulto, como é que você faz? Como é a sua rotina de sono? Até porque a gente precisava desses pacientes, nós precisamos, né, dessas pessoas de prontidão até para realizar as atividades que nós precisamos demandar desse paciente para que eles também executem suas atividades de vida diária, onde a fonoaudiologia está inserida, não é? De forma saudável, de forma razoável, não é? E para isso a gente precisa de uma boa qualidade de sono. Então, da mesma forma que nós perguntávamos e perguntamos sobre a saúde geral, sobre comorbidades, sobre a alimentação desse paciente, a gente sempre perguntou como é o sono. Talvez não com o enfoque e as especificidades que nós tratamos hoje em dia, que a gente vai falar já. Mas, de uma maneira geral, o sono sempre permeou a área da fonoaudiologia. Haja vista as interfaces com as áreas da fonoaudiologia. Por exemplo, se o sono atrapalha nas questões da infância, por exemplo, né, que a gente também vai abordar possivelmente mais tarde, mas se atrapalha na qualidade do desenvolvimento, se atrapalha na memória, se atrapalha na consolidação da aprendizagem,
com certeza a fonoaudiologia também está aí, porque tem uma área da fonoaudiologia que trabalha com cognição e com aprendizagem. Então, se eu preciso ter uma boa qualidade do sono para também ter uma boa alimentação, haja vista a interface que sono e alimentação também estabelecem. Fonoaudiologia, através das funções orofaciais, também tem essa interface com o sono. Então, são várias as áreas, né? Com as questões vocais, né? Com as questões relacionadas à audição, né? Vários estudos já mostram também a questão do envolvimento com a audição, com a fluência. Então, são todas áreas da fonoaudiologia onde o sono não pode ficar de fora. Compreendo. Em relação à respiração, Luciana, existe algumas pessoas que respiram pela boca, a maioria respira apenas pelo nariz. Respirar pela boca, ou pelo nariz, ou pelos dois ao mesmo tempo, isso pode interferir no sono? Com certeza, Sandra, com certeza pode e vai interferir, não é? A respiração, a gente tem um modo, né? Nasal, oral ou mista, né? Mas é sempre esperado, né, que a pessoa respire pelo nariz, né? Lógico que em algumas situações, quando fazendo atividade física, né, ou aqui nós estamos falando, né, de uma maneira mais onde eu preciso ter uma demanda maior de ar, então eventualmente eu faço golpes, né, e eu respiro de forma também alternada, mas primordialmente deve-se respirar pelo nariz e durante o sono não é diferente. Agora, algumas pessoas que não têm essa boa, que a gente chama permeabilidade nasal, né? A possibilidade, seja por várias questões, né? Seja por questões obstrutivas, né? Questões mecânicas que impedem, problemas nasais, né? Que impedem essa respiração, seja por questões habituais, e aí isso se reflete mais durante o dia, né? Uma respiração nasal, isso não é o correto, não é o ideal, porque a respiração nasal, ela ocorre de maneira que o ar, ele entra, vamos falar assim de forma bem, né, popular, de aquecido, filtrado, pelas propriedades que o nariz tem para receber esse ar. Agora, uma questão relacionada ao sono e respiração oral e respiração nasal é um alerta que a gente precisa fazer. Durante o sono, é comum que as pessoas abram a boca durante o sono. Isso não necessariamente quer dizer que está respirando pela boca. Em determinada fase do sono, não é, a gente tem um rebaixamento do tônus muscular de todo o corpo. E a face não é diferente, né? A gente costuma separar um pouco a cabeça, não é, do restante do corpo e acha que é uma entidade que acontece tudo diferente. Claro que nós temos aqui estruturas, né, primordiais e essenciais e nobres, mas o tônus acompanha durante o sono. Então, é natural que haja uma abertura da boca durante o sono. Mas isso não necessariamente que esteja respirando pelo nariz, pela boca, perdão, né? Porque eu posso ter um vedamento que não seja labial, através dos lábios, mas possivelmente pela língua, não é? Onde a língua está lá em cima, acoplada no céu da boca. Isso acontece muito nos bebezinhos, a gente observa aquela boquinha aberta, a linguinha lá no céu da boca, fechando essa passagem do ar e o ar entrando pelo nariz, como deve ser. Uhum. Certo? Mas é mais comum a gente ver no ronco justamente o contrário, né? A pessoa abre a boca e a língua cai para baixo, né? No assoalho da boca. E é uma língua que é flácida e aí, além do ronco, pode gerar apneia, né? E aí, eu queria saber assim, qual que é a posição que a língua deveria ficar num momento em que ela tá... a gente está num relaxamento, seja acordado, seja dormindo, o que seria o mais ideal para a manutenção desse tônus da língua, para que ela não vai causar um ronco ou uma apneia? Isso. Na verdade, a gente, assim, é difícil separar o dia da noite nesse sentido, não é? Porque a musculatura e as estruturas, Renata, que comprometem o sono, não é? E terminam ocasionando o ronco e lá na frente, né, uma apneia obstrutiva do sono, são estruturas que
muito possivelmente durante o dia também não são funcionantes, não tem aquele desempenho que a gente espera que tenha, né? A posição da língua, indo para a sua pergunta, isso é meio controverso, né? A gente tem uma posição ideal, que é a língua aqui na papila retroincisiva, que é aqui atrás dos dentes superiores, né? A língua, o ápice da língua, a pontinha da língua encostando lá e a língua acoplada ao céu da boca. Isso é o ideal. Mas os estudos já foram feitos e se viu que isso não acontece com todas as pessoas e nem por isso essas pessoas têm problema, não é? Existem alterações anatômicas, não é? Vocês na odontologia que trabalham muito mais com isso, né? Existem, às vezes, discrepâncias anatômicas, né? Malformações ou então um palato, um céu da boca muito profundo que não proporciona que essa língua esteja lá, né? E é geralmente a conjunção, né? Esses fatores associados que promovem que essa língua fique, como você falou, baixa, né? Na boca e não tenha a postura, vamos dizer assim, ideal para se manter no lugar correto. E né? a fonoaudiologia, ela pode ajudar? Exatamente. Então, a fonoaudiologia vem justamente para trabalhar, não é, essas estruturas quando a forma também possibilita, não é? Mas a fonoaudiologia, por isso que eu trabalho tão próximo à odontologia, não é? Porque é aquela história, muitas vezes a gente tem uma língua que é adaptada àquela função. Então, o nosso trabalho passa a ser inviável sem a atuação da odontologia, que precisa trabalhar com a forma, não é? Tem uma parceria nesse trabalho. Exatamente. E a gente pode dizer que, vamos dizer, a gente está falando em criança, né, em adaptação na língua, na parte respiratória, no ronco, na apneia. Se uma criança desenvolve de uma forma inadequada, né, vamos dizer, não tem uma intervenção nem da odontologia, nem da medicina, nem da fono, ela será um adulto desorganizado, provavelmente. Você fala do ponto de vista, né, estrutural e funcional. Com toda certeza. A respiração, ela deve, vamos dizer assim, ser olhada, ser cuidada desde sempre. Assim que as questões obstrutivas, veja, a apneia, né, obstrutiva na infância, ela principalmente é decorrente de questões obstrutivas, né? As tonsilas, né, geralmente hipertróficas, né, aumentadas, né, popularmente conhecidas como adenoides, né, amígdalas, né, que são as tonsilas palatinas e faríngeas, né? É muito comum, né, estarem aumentadas na infância. Tem uma determinada época, né, que elas vão evoluindo, mas às vezes isso não acontece. Então, a função respiratória, que é da casinha da fonoaudiologia, não é? A função respiratória, ela fica comprometida justamente, sobretudo a nasal, não é? Fica comprometida e isso pode comprometer todo o crescimento facial, não é? Então, esse impacto vai até a formação do esqueleto facial dessas crianças. E, assim, é muito importante a gente se voltar para o sono dessas crianças por vários motivos. A primeira de todas é com relação ao desenvolvimento mesmo, né, vamos dizer assim, físico, mas também o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. E um alerta que a gente sempre faz quando a gente fala em criança é que a criança que tem a apneia obstrutiva do sono, que, como eu falei, é sobretudo por esses aspectos, obstrutivos, ela tem características comportamentais diferentes do que a gente está acostumado no adulto. Então, enquanto o adulto fica sonolento, fica mais cansado, né, prostrado, com algumas características diurnas, né, durante o dia, a criança não, ela fica agitada, ela fica hiperativa, ela fica irritada e muitas vezes são diagnosticadas de forma equivocada, não é? Como questões comportamentais. E que quando a gente vai observar com o olhar para o sono, essa criança simplesmente não dorme. Então, é aquela criança que tem baixo desempenho escolar, é aquela criança que briga na escola, é aquela criança que é irritadiça, que às vezes desenvolve outros estigmas. Aprendizado. Exatamente. Por quê? Porque tem determinada fase do sono que ela precisa de um sono recuperador e aí ela começa a ter aquele sono entrecortado
cortado, agitado, que não consegue dormir como deveria, atingir fases do sono como ela deveria para ter um desenvolvimento. Então, a preocupação das crianças, Sandra, não somente com a questão mesmo respiratória da face e do desenvolvimento físico, mas das questões mentais, comportamentais e cognitivas, né, que são fundamentais de a gente pensar. Então, a intervenção deve ser muito cedo. E o que acontece algumas vezes? Obviamente que o tratamento é cirúrgico, da alçada médica, o diagnóstico é médico e é de competência médica o tratamento dessas questões obstrutivas, mas algumas crianças permanecem com apneia residual após o tratamento cirúrgico. Então, não por isso precisam deixar de ir ao fonoaudiólogo, não é? Porque pode haver uma apneia residual e pode haver apenas o comportamento de respirar pela boca. Porque Isso acontece também quando a gente faz tratamento ortodôntico com a criança e, por exemplo, vai tratar uma mordida aberta. Exato. Mas a criança já está acostumada com essa língua no lugar errado. A postura da língua, né, está inadequada. Exatamente. E às vezes, veja, eu digo sempre que a colocar a língua entre os... Tem até determinada idade, né? Quando a gente está ali no meio, 6, 7 anos, a gente tem aquela linguinha maior, a gente tem aquela língua mais volumosa e tal. Mas permanecer com essa língua, né, interdentalizada durante a determinada idade, né, já mais avançada, onde a gente já tem uma maior proporção, ou deveria ter uma maior proporção intraoral, já não é esperado. E o que acontece no sono quando essa língua se mantém volumosa e tal? Quando a gente deita, não é? Todas as estruturas vão mais para posterior, mais para trás, porque a postura deitada favorece a obstrução. Então, se eu tenho um volume maior dessa língua, a parte posterior, a parte de trás, ainda fica mais obstruída. Então, não adianta cuidar de uma coisa só. A gente tem que ver realmente essa criança, esse indivíduo como um todo. O mais rápido possível, né, Luciana? Com Porque eu acho, certeza. às vezes, chega uma criança já, que a gente está vendo todas as características, ronca frequentemente, baba, tem olheiras, está dispersa, na escola está com dificuldade, é a menorzinha da turma. Exatamente. E aí tem que ter um olhar diferente, né? E quanto antes, melhor. Exatamente. Né? Então, essas campanhas, né, nas escolas e tudo, que, né, colegas nossos fazem, isso é fundamental para que o professor tenha um olhar para o sono, não é? Que a coordenação veja isso também como uma recomendação. Afinal de contas, o sono, ele precisa, né? A gente tem visto isso aí na mídia e a gente enquanto profissional de saúde, realmente alertar para que o sono precisa ser uma recomendação urgente, assim como a gente recomenda que se alimente bem, que faça atividade física, é preciso cuidar do sono. Porque eu digo assim, que o sono, ele tem os comprometimentos do sono, né, durante o sono, mas ele tem um impacto na vida das pessoas durante o dia. E na saúde física e mental. São, né, sempre as duas questões, né, sempre muito impactadas, né? Luciana, uma coisa bem importante é que, imagina uma criança que respira pelo nariz desde pequena, desde sempre, aí de repente é proposto um tratamento ou uma cirurgia e abre esse nariz, ela passa a respirar bem por esse nariz. Só que aí a fono pode ajudar nesse pós-operatório também, né? Porque o cérebro dela já tinha se habituado que o normal era respirar com a boca aberta. Aí, de repente, o nariz abre. Isso. E ela, às vezes, a gente não entende, ou o nosso cérebro, no primeiro momento, que está tudo aberto e pode fechar a boca, né? Exato. Como é que a fono ajuda nesse pós-operatório? Veja, Sandra, existe uma reeducação fisiológica, vamos dizer assim. Os estudos mostram que a cirurgia, né, da adenotonsilectomia, que é a mais comum nesse aspecto, ela é curativa na maioria dos casos, o que é muito bom, né? Porque a criança é submetida a uma cirurgia e tem, de fato, o fator retirado. Mas, como você disse, algumas crianças, isso sem contar com essas que ficam com aquela apneia residual, tá certo? Mas é realmente... É controverso também esses números, mas não é a grande maioria, né? Como eu já acabei de falar. Mas a partir do momento em que essa criança teve o comprometimento orofacial, a musculatura e o hábito, como você falou,
de se manter, não é? De boquinha aberta. Então, de fato, a fonoaudiologia, ela vem, né, da área de motricidade orofacial, ela vem exatamente para atuar nessas questões, não é? Sensibilizando, conscientizando, não é? E tentando propor uma reeducação. Uma reaprendizagem. Exatamente, uma reaprendizagem, mas no sentido também de um trabalho muscular com vistas na função, não é? Porque existe esse trabalho, às vezes é necessário, de fato, exercícios, é necessário trabalho de mobilidade, de força, não é? Que a área da motricidade orofacial compete essas questões, mas com foco na reeducação e reabilitação da função respiratória, não é? Para que seja como se espera. Pegando um ganchinho aí nesse apneia residual, né? A gente já tem uma parceria aí longa com as fonoaudiólogas, né? Que ajudam muito o dentista, que trata com aparelho intraoral. A gente tem casos de pacientes que têm apneias graves, por exemplo, que são pacientes resistentes ao uso do CPAP, aqueles pacientes que se negam a utilizar o CPAP e acaba, assim, o aparelho intraoral sendo introduzido. Mas muitas vezes a gente fica com a apneia residual nesses pacientes. Como é que a fonoterapia ela pode ajudar a gente a controlar, né? Como uma terapia coadjuvante ao tratamento do aparelho intraoral? Isso mesmo, Renata. A terapia fonoaudiológica, ela é muitas vezes coadjuvante, né? Adjuvante a outros tratamentos. Lógico, a gente já sabe, né? A literatura traz isso amplamente discutido e é do senso comum que o padrão ouro é a utilização do CPAP, né? Mas a indicação hoje cada vez mais tem sido compartilhada entre os profissionais, não é? Justamente por tudo isso que você vem trazendo, a questão da adesão, não é? A questão da dificuldade, às vezes, financeira com a aquisição, apesar de que nós temos alguns projetos também que já vêm facilitando, né, a adesão aos CPAPs, tem sido mais acessível, mas, de fato, existe uma série de questões que muitas vezes o paciente não tem esse acesso. E aí, juntamente com o aparelho intraoral, não é? O objetivo é a colaboração para que a terapia primária tenha maior adesão. Certo? Então, já existem também trabalhos com relação ao CPAP, por exemplo. O grupo que usou terapia fonoaudiológica, mas com a utilização do CPAP, o CPAP teve uma melhor adesão. Então, a mesma coisa a gente observa na clínica com relação ao aparelho intraoral, né? Maior conforto na utilização do aparelho intraoral, não é? A partir do momento que a gente trabalha a musculatura, né? Principalmente a musculatura posterior, a gente colabora nessa apneia aí residual que o aparelho não deu conta, né? de atingir os níveis de normalidade. E também ajuda no alongamento mesmo dessa musculatura. Exatamente, o relaxamento muitas vezes dessa musculatura que vocês precisam, não é? Para avançar com o aparelho, né? Para que o aparelho tenha. Então, a fonoaudiologia nesse momento vem principalmente para maximizar a atuação da terapia primária, né, que foi indicada. Muito. Mas a fono, acho que é importante deixar claro, ela também pode ser o tratamento primário sim, da apneia, né? Sim, exatamente. Então, cada vez mais, não é, a gente vem ampliando o leque, né, de atuação. É interessante a gente ver, inclusive com os pacientes aqui, olhando para uma neurologista, né, que antigamente a gente dizia assim, que existia a elegibilidade do que a gente não poderia tratar ou que não teria um bom prognóstico da terapia fonoaudiológica, né? Então, faltam ainda alguns estudos, né, mais nessa área, mas a gente vê que cada vez mais, até no paciente neurológico, a gente, né, tem mostrado pacientes com Parkinson, pacientes com doenças que neuromusculares, não é? Exatamente, que nós já tivemos alguns pacientes com essas patologias que antigamente a gente pensava, nossa, né, é um impeditivo, né, para o tratamento muscular, principalmente, que é o tratamento, a base do tratamento fonoaudiológico. Então, como eu falei antes, hoje tem sido um acordo entre os profissionais, né, qual é o melhor. Os primeiros estudos também, a indicação era para apneia leve e moderada. Hoje a gente tem pacientes com apneia grave, né, que a gente não consegue, que não
têm, que não, por qualquer motivo, não querem ou não podem usar o CPAP, né? É bom que a gente sempre frise. Mas a gente consegue atenuar essa apneia, né? Mudar o grau dessa apneia, né? Sem contar nos outros parâmetros que não são somente o IAH, né? E os tratamentos combinados, eu acho que estão vindo de forma bem importante, sim, né? Sim. Eu acho... O tratamento da fonoaudiologia nessa área, ele tem, assim, eu vou dizer, um toque, uma cereja, né, no bolo, né? Lógico que puxando a sardinha para essa área, porque ele envolve toda uma sensibilização da região, né, oral e orofacial, né? Então, ele trabalha com sensibilidade, ele trabalha com mobilidade, com força. Então, é um trabalho que, assim, a gente vem conseguindo, não é, de forma mais conservadora, vamos dizer assim, não é, a manutenção dessa organização anatomofuncional das estruturas que estão envolvidas aí na apneia obstrutiva do sono. Aí eu tenho uma pergunta, doutora, ainda nesse sentido, né? Então, você fala que o sono ele influencia muitas coisas em relação à fono. Então, como é que ele tem essa relação? Como é que ele pode ser bom ou ruim em relação à fala e à voz das pessoas? Ele influencia também? Com toda certeza, com toda certeza. A gente tem já alguns estudos na área de voz, por exemplo, né? Que pessoas que estudaram, né? Que depois de algumas noites ou até uma noite só, né? Em privação do sono, a alteração vocal no tom da voz. Isso são estudos lá anteriores ao estudo da Kátia Guimarães, que foi a primeira, a nossa precursora, pioneira, né, na área da apneia obstrutiva do sono. Lá atrás, na década de 60, 70, já tinha estudos que relacionavam essa questão, que as pessoas falam pior, não é? Do ponto de vista vocal e também articulatório, não é? A gente percebe isso claramente, por exemplo, quando vai dar uma aula, né? Se a gente teve uma má noite de sono, né? Um sono que não foi recuperador, a articulação da fala fica mais dificultada. Sabe-se também que a seleção lexical, né? A formação do discurso, que já é uma outra parte, né? Que altera, então, toda essa articulação para a comunicação, ela fica alterada, né, a partir de privação do sono. Então... Certo. Eu queria só falar assim, a gente falou muito de criança, atuação, no adulto, vocês, né, dominam, eu sou fã da fono. Mas e o idoso? O que é que a gente pode contribuir? Né? Sandra, eu digo que Papai do Céu, né, fez as mesmas estruturas, né, para respirar, para mastigar, né, para deglutir. Então, a área da deglutição é uma área, né, aqui, né, na parte posterior, né, da boca, na região da garganta, né, que existe o envolvimento, que é justamente onde acontece, né, principalmente, não somente, mas principalmente onde acontece, né, a obliteração, né, o fechamento durante a apneia obstrutiva do sono, e justamente as mesmas estruturas participam do processo de deglutição, que é um dos grandes comprometimentos do idoso, não é? Então, a gente vem estudando bastante essa interface entre alterações de deglutição e alterações também e nesses pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, não é? Justamente por conta dessa interação dessas estruturas. Certo. E esses engasgos, que é bem comum, né? Isso. Tem tudo a ver com isso. Sim. A gente percebe que na atuação, por exemplo, o paciente que muitas vezes, quando a gente vê um paciente até jovem que vem para a consulta de apneia, tá certo? Para tratamento da apneia, e uma das perguntas, você engasga? Sim, eu não consigo engolir comprimido. Não é? Eu tomo líquido e eu tuço, eu como uma empadinha e eu tuço bastante, não é? Então, às vezes nem idoso, né? Mas por quê? Porque tem uma incompetência dessa região, né? Dessas estruturas, e que favorece. Então, a fonoaudiologia, ela atua absolutamente, né, nessa região, né? E assim, agora é o importante que você trazendo essa questão da função, é super importante a gente trazer, porque a fonoaudiologia da área da motricidade orofacial, que é a área que trabalha com a apneia obstrutiva do sono, ela tem sim a sua terapêutica baseada em exercícios. Isso não há dúvida. Uma dos nossos recursos é o exercício. Por outro lado, é um dos recursos. Isso tem que ser
individualizado, tá certo? Não adianta ir para a internet, pegar a receita de bolo, pegar o aplicativo, por quê? Quantos exercícios você precisa é diferente da outra pessoa. Como ele vai ser executado também é diferente, porque você é diferente, você tem estruturas diferentes, você funciona de forma diferente, não é? Então, assim, é muito importante que seja individualizado e com vistas na função, não é? Então, veja, se você tem a função respiratória, a função da deglutição como ponto fim, vamos dizer assim. Então, o exercício ele é um meio para se chegar no que a gente deseja. E né? de forma, foi importantíssimo você falar dessa coisa individualizado, porque é o que a gente vê na prática clínica. Exatamente. Né? Não só na fono, mas a odontologia, chegar em inúmeros aparelhos, né, de internet de todo tipo, e que a gente vê que aquilo não vai até ser maléfico para o paciente. Exatamente. Então, cada vez mais essa coisa de olhar individualmente para o paciente. Exatamente. E com relação a essa questão do exercício, isso acontece com tudo, né? É uma receita, não, tá dando certo, então me dá aí que eu vou tomar, né? Você tá tomando esse remédio para dormir. Ou então é um energético que você tá tomando, eu vou tomar também. O exercício físico vai tomar, daqui a pouco tá... Isso em tudo, não é? A gente precisa ter uma ação individualizada, não é? Então não é porque aí está divulgado, não é que a gente vai fazer de qualquer forma, porque precisa de um acompanhamento profissional, não é? E é o fonoaudiólogo que tem competência, não é, para prescrever esse programa, vamos supor, né, de exercícios, mas que também vai acompanhar a reabilitação funcional desses pacientes, né? E, Luciana, esses exercícios dependem também do próprio paciente, né? Da Sim. interação do profissional da fono com o paciente, para ele aprender e aí reproduzir com vocês e também em casa. Isso. E quando o paciente tem demência, ele às vezes também vai deglutir mal, vai precisar fazer fono, ou ele tem uma apneia do sono. Como é trabalhar com um paciente que a cognição já não é tão boa e está comprometida, né? Esse é o grande desafio, né? Uma das questões que a gente até traz lá no nosso consenso, né, que um fator de elegibilidade é a questão da função cognitiva. Porque, como você bem traz, ele não é um tratamento passivo. O CPAP, você colocou lá, a pressão positiva vai abrir a faringe e vai entrar o ar. Isso. O aparelho também, depende de ele colocar, os dois. Mas vai colocar na boca e quem vai atuar é o aparelho intraoral. No caso da fonoterapia, o paciente, né, a pessoa que tá sendo reabilitada, ela é ativa nesse processo, né? Então, de fato, assim como na atividade física, assim como num processo que você precisa realmente da motivação e da atuação mesmo consciente, vamos dizer assim. Disciplina, né? Para fazer. Disciplina e que você esteja ali realizando com uma função cognitiva ideal, ou mínima, pelo menos, né? Então, de fato, é um desafio. A gente, quando é possível, né, a colaboração de um cuidador, mas quando a função cognitiva realmente está sendo avançada, a terapia se volta mais para as questões mesmo da deglutição, quando é o caso, né, de haver essa demanda, e outros recursos para a apneia obstrutiva do sono precisam ser lançados, porque, de fato, é uma terapia que demanda o paciente, da atividade, né, do paciente. Doutora Luciana, muito obrigada. A gente queria lhe agradecer. Foi muito bom te ouvir aqui por um tema que a gente nem imagina, às vezes, que tem tanto impacto no sono como essa questão da fonoaudiologia à luz dessa ciência, né? Essa questão da gente correlacionar. E a gente queria também ressaltar que as gravações são aqui no Estúdio Mobile, com produção, texto, roteirização e apresentação de Tatiana Meira, que sou eu, a partir das contribuições das médicas e dentistas especializadas em sono, Sandra Martinez, Renata Grinfeld e Sandra Jordão. A gente queria também, antes de finalizar os agradecimentos, deixar uma lembrancinha, uma surpresinha para você. Obrigada, gente. Você dá uma olhadinha e mostrar pra gente. Olha... Ai, que coisa mais linda! Um chazinho para relaxar, né? Delícia, ou se for antes das 4 da tarde, pode ser um cafezinho, né? Se for antes, né? Curtam, compartilhem,
Nosso @sonoarretado_podcast. No Instagram e nas plataformas agora de streaming, no Spotify, no Amazon, no Apple Podcasts. Então, sigam a gente, compartilhem, os assuntos estão super interessantes, profissionais de altíssimo calibre aqui permanecendo com a gente, então acompanhem. Muito isso então. bem, Gratidão obrigada. demais por sua participação, por você ter comparecido e até o próximo episódio. Obrigada, eu agradeço imensamente, foi ótimo.